Obrigado. Vou botar aqui para ficar mais perto, fica melhor. Então, obrigado pela presença de todos e de todas. Um prazer estar aqui de novo. Resiliência. Então, como ela leu, é um termo emprestado da física. Um cientista chamado Thomas Young, em 1807, foi quem usou pela primeira vez essa palavra, para caracterizar a propriedade dos materiais de retornar ao estado normal, o estado inicial, depois de terem sido submetidos a uma pressão ou uma força, e sofrer transformação, em razão dessa força e dessa pressão. Então, pressão, estado normal, resiliente, volta. Voltou. Um outro. Resiliente. Voltou. Mais um. Resiliente. Voltou. Agora olha só. Cadê a resiliência? Ponto de ruptura. Então o material, todos os materiais, eles apresentam também um ponto de ruptura. O limite da resiliência, após o qual eles não retornam mais ao estado normal. Esse também tem. Acabou. Não volta mais. Ponto de ruptura. O elástico, ele é mais forte. Eu posso puxar aqui o que eu quiser, eu não tenho força para ponto de ruptura. Então, cada material tem a sua resiliência e o seu ponto de ruptura. E o ponto de ruptura depende da pressão e da força, e do tempo aplicado. Um elástico esticado por muito tempo, ele não volta mais. O material mais resiliente que nós conhecemos é a água. Ela contorna o obstáculo, toma a forma do recipiente que ela contém, chegando no ponto mais baixo, onde ela consegue alcançar, ela evapora, se purifica e retorna, para começar tudo de novo. As ciências humanas, a psicologia, a física, a psiquiatria, emprestaram da física, da ciência, esse termo, resiliência. Essa propriedade caracteriza pessoas que têm a habilidade de voltar ao seu estado natural após sofrer grande pressão ou situação crítica. Bom, perdas, frustrações, que todos nós estamos sujeitos. As perdas e as frustrações, como vocês sabem, elas fazem parte da vida de todos nós passamos. Não importa se é abastado, se é pobre, se é iletrado, se é culto, todos vão passar. O que diferencia um dos outros é a maneira como lida com elas. Não importa o que acontece, o importante é como nós reagimos ao que acontece. Uns ficam lamentando, choramingando, os outros vê naquilo ali uma fonte de aprendizado e de ficar mais forte. Não existe estabilidade na vida. A única coisa permanente é transformação. Existem palavras relacionadas com a resiliência que eu acho que é interessante a gente também esclarecer. Por exemplo, persistência. Às vezes é confundido com resiliência, mas persistência seria assim. Quando a gente tem um projeto, tem um sonho, uma meta, e a gente persiste em conquistar aquela meta. Não quer dizer que fazendo sempre as mesmas coisas, da mesma maneira, buscando estratégias diferentes, alternativas diferentes, mantendo o foco nas possibilidades e vendo como que chega lá, e mudando, sem perder
Polo Norte, sempre sabendo aonde quer chegar. Então, isso seria persistências. Os sonhos e os objetivos, eles são muito importantes na nossa vida porque eles dão sentido para a nossa vida. Existe estudo que dizem que uma grande parte dos suicídios entre jovens, na época atual, é porque eles não veem sentido para a vida. Eles não têm sonhos, não têm objetivos, não têm por que lutar. Nós, espíritas, sabemos que estamos aqui encarnados com dois objetivos principais. Primeiro, evoluir, e segundo, que é um sinônimo do primeiro, progresso espiritual, progredir espiritualmente. Mas nós podemos também ter objetivos de progresso pessoal, de realização pessoal. E isso principalmente para os jovens que estão aqui reunidos, como a gente escolher um objetivo, um caminho possível, aonde querer chegar, diante de tantas possibilidades que existem hoje, e não se arrepender depois. É muito difícil. Mas o que eu posso dizer para vocês, que eu tenho certeza que o coração de cada um tem a resposta. Então, o caminho seria, num momento de grande sensibilidade, de profunda sinceridade, consultar o coração. Pergunta, o que eu gostaria de ser? Com sinceridade. O que eu gostaria de fazer? O que eu gostaria de ter? O coração tem a resposta e ele vai dar. Se não der da primeira vez, mas uma hora ele vai dar. Daí vocês sabem que rumo tomar. Às vezes não é nada daquilo que os outros desejam que você faça, não é aquilo que dá mais status, não são coisas assim. Às vezes é aquilo que satisfaz você. Mas eu acho que nós precisamos ser fiéis à nossa consciência. Se nós trairmos a nossa consciência, nós criamos uma dívida impagável com nós mesmos. Então, o principal seria isso. Insistência. Persistência, então, seria o que nós falamos. Insistência. Insistência é nós fazermos a mesma coisa, fazemos sempre a mesma coisa. Não dá certo, nós fazemos de novo. Não dá certo, nós fazemos de novo. Nós buscarmos sempre a mesma solução para todos os problemas. Às vezes nós conseguimos as coisas por insistência. Preciso ter insistência para conseguir. Mas às vezes é preciso desistir para não emperrar. Por exemplo, Antônio gosta da Joana, a Joana gosta do Pedro. Mas o Antônio quer namorar com a Joana, mas a Joana não quer. E namorar com a Joana depende da vontade dela. Ela não vai mudar. Então o Pedro tem duas alternativas. Ele desiste, vai gostar de outra pessoa, esquece a Joana. Ou ele vai casar com a Maria e ficar a vida toda pensando na Joana e sofrendo por causa da Joana. É preciso desistir para não emperrar. Tem vezes que não tem jeito. Resiliência nós poderíamos conceituar ainda. Capacidade de transformar trauma e sofrimento em aprendizado. Que isso é a chave da nossa evolução. Para nós espíritas, a chave da nossa evolução é isso. Dependendo de como enfrentamos o sofrimento, ele nos engrandece ou nos derrota. Nem sempre temos o que merecemos. Segundo a Joana de Ângeles, que é mentora espiritual do Divaldo, ela diz que às vezes temos o que precisamos para a nossa evolução. E nem sempre o que merecemos. A resiliência ela é uma capacidade muito desejada hoje nas pessoas, uma qualidade, pelas empresas e até pelas organizações, pelos lugares onde nós vivemos. Por causa disso, porque
Oi. E como é que nós adquirimos a resiliência, a origem, da onde que ela vem? Bom, temos uma origem inata. Nós temos muitas coisas dos nossos ancestrais, dos nossos pais em nós, muitas vezes do que aquilo que achamos que temos. As nossas características físicas, a cor do cabelo, da pele, a cor dos olhos, o porte físico, a cor, diversas coisas, muitas coisas nós herdamos, predisposição para doenças, resistência a doenças, inclusive algumas características de personalidade, como capacidade para lutar, e que isso inclui a resiliência. Bom, nós temos ainda, para quem é espírita, uma origem espiritual, que nós acreditamos que reencarnamos, e reencarnamos no estado evolutivo em que nós encontramos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, e realizamos uma jornada evolutiva durante diversas experiências humanas, encarnações. E em cada encarnação nós vemos no estado evolutivo que estamos. Uma pessoa que vem num estado evolutivo muito primitivo, que não alcançou um progresso espiritual ainda, ele pode vir se identificando com violência, com essas coisas, e praticar essas coisas, se identifica e pratica. Um outro que vem num estado evolutivo mais alto, ele não se identifica com isso, ele passa por isso, mas não se identifica e não repete, não pratica. E nós temos ainda uma herança cultural, ou herança que nós, da experiência de vida, que é o acúmulo de situações que nós enfrentamos desde criança durante a nossa vida e que tiveram um impacto sobre nós. E que estão registrados na nossa mente. Na psicologia e na psiquiatria, eles dividem a nossa mente, a nossa memória, em 3 níveis. Temos o nível consciente. O que estou sentindo, pensando e fazendo agora. Estou sentado numa cadeira, no CEIU, ouvindo uma palestra de um gaúcho futurista que está falando sobre resiliência. É a consciência do momento. Pré-consciência corresponde àquilo que o conjunto do nosso aprendizado, aquilo que está na nossa mente e que nós temos acesso quando solicitado. Por exemplo, vou fazer umas perguntinhas para vocês. Vocês me responder depois. Qual as cores da bandeira? O que está escrito na bandeira? Qual a capital do país? Capital do estado. Nome do seu pai. Cidade onde nasceu. Data do seu nascimento. Nome dos seus filhos, se tiver. Qual foi a 4ª pergunta que eu fiz? Ninguém sabe. Todos prestaram atenção, todos sabem. Mas o problema é o seguinte, a janela fica aberta de 5 a 7 segundos. Se todas as janelas ficassem abertas o tempo todo, emperrava o computador. Então é por isso, vem e fecha. Assim que funciona a nossa mente, então, o pré-consciente. O inconsciente. O inconsciente é aquelas coisas que nós temos registrados numa região em que nós não temos acesso, mas que estão lá. São coisas que tiveram um grande impacto emocional na nossa infância, ou durante toda a nossa vida, ou que foram repetidas, e estão registradas lá e interferem na nossa vida. Interferem mais do que o consciente e o pré-consciente. Por exemplo, lá estão as grandes respostas do nosso comportamento, de coisas que nós fazemos. Por exemplo, a autossabotagem.
Tem gente que não consegue ficar rico, ganha dinheiro. Quando ganha, gasta, quando perde. Existe provavelmente uma programação a nível inconsciente que a pessoa não tem consciência e que sabota. Escolha de parceiros, sucesso profissional, capacidade de resiliência. Bom, esses registros no inconsciente, eles podem ser positivos ou negativos, eles podem nos ajudar ou nos prejudicar. Vou fazer aqui como exemplo a escolha de parceiros. Imagine uma mulher que ela escolheu alguém, uma pessoa para viver com ela, um parceiro amoroso. E 3 anos depois ela está na delegacia registrando um BO porque apanhou do companheiro. Ela deixa desse companheiro, não gosta de apanhar, arruma outro. 3 anos depois está fazendo outro BO porque apanhou do companheiro. Desiste desse relacionamento, arruma outro. Algum tempo depois, está no 3º BO porque apanhou do companheiro. Ela gosta de apanhar? Se ela gostasse, teria que ficar com o primeiro, que já batia nela. Não é o caso. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, se colocar 100 homens numa sala, e só um que bate em mulher, ela vai escolher aquele. Porque é uma programação inconsciente. Provavelmente ela tem no inconsciente dela uma programação que diz assim, eu mereço sofrer. Alguma culpa muito grande, eu estou só, supondo, alguma culpa muito grande que leva ela a pensar, eu mereço. Ela não tem consciência disso, ela não sabe, mas está lá. E se eu mereço sofrer, eu preciso encontrar alguém que satisfaça a minha programação inconsciente, que é sofrer. Mais ou menos isso. A programação inconsciente, ela nos leva a fazer coisas que o consciente e o pré-consciente às vezes não estão de acordo, mas nós fazemos. Bom, os estímulos recebidos desde criança, eles podem ser positivos, podem ser negativos. A educação, ela pode desqualificar a pessoa ou qualificar, evidenciando as qualidades ou os aspectos negativos. Um pai pode dizer para a criança, nunca vai ser nada na vida, não presta para nada. É burra, incompetente, porque não satisfaz as expectativas dele, ele queria outra coisa, então ele faz isso. A criança, com a repetição e com o impacto emocional forte que tem isso, grava isso no inconsciente. E depois, no futuro, quando ela crescer, sem ela perceber, isso vai estar dirigindo a vida dela. Tem um estudo da NASA sobre o voo do besouro. Não posso ficar atrás da coluna. A NASA estudou o besouro e chegou à seguinte conclusão. É um animal redondo, vocês conhecem besouro? É um bichinho preto redondo, assim, um inseto. Pesado, não tem aerodinâmica nenhuma. As asas que ele tem, as aletas que ele tem embaixo daquelas asas de quitina, são muito frágeis para suportá-lo em voo. Ele não tem as pernas suficientemente fortes para dar um impulso e se colocar no ar. Então, conclusão, o besouro não pode voar. Conclusão da NASA, um instituto científico sério. Mas o besouro voa. Ele sobe, não precisa das pernas para voar, ele sobe em alguma coisa, num negócio mais alto, se ajeita, bota as asinhas lá e vai meio torto e vai, e voa. Pergunta, por que ele voa? Não se tem uma resposta exata, mas provavelmente porque ele não conhece o estudo da NASA. Se ele conhecesse, ele não voaria. Ele dizia, é verdade, sou muito pesado, as asas são fracas, sou redondo, não posso voar mesmo. Bom, tem 3 palavras que se nós as pronunciamos com frequência na nossa vida,
elas fazem mais estrago do que todos os inimigos juntos. Eu não posso. Cuidado com essas 3 palavras. Nós podemos mudar os registros inconscientes, do inconsciente? Podemos. Profissionais da área da psicologia especializados, inclusive através de técnicas de hipnose, conseguem descobrir no nosso inconsciente quais os registros que estão atrasando nossa vida, que estão nos prejudicando, e mudá-los. Nem todos, porque 5% da nossa mente é consciente e pré-consciente. 95% da nossa memória é inconsciente. Vocês, como é que, se a gente tiver um copo com água suja, colocar embaixo de uma torneira, abrir e deixar sair um filete de água limpa e deixar o copo ali durante determinado tempo, ele vai limpar ou não vai? Vai. Digamos que nós, todos os dias, com frequência e com persistência, colocamos coisas boas no nosso inconsciente. Colocamos coisas positivas, coisas boas, desprezamos tudo aquilo que é degradante, que nos degrada, e colocamos só coisas que nos edificam. Vocês acham que vai limpar ou não vai? Vai demorar, mas vai ajudar. Então, é uma forma de fazermos isso. Uma outra coisa também que nós devíamos falar aqui, a gente estava falando de coisas que vêm da educação, superproteção. Superproteção dos filhos atrasa o processo de criar resiliência, porque a gente cria resiliência enfrentando situações difíceis e não com alguém que retira todas as possibilidades de nos tornarmos mais fortes da nossa vida. A falta de limites torna as pessoas despreparadas para a vida lá fora, porque lá fora vai ter limite. Só limite, que nem era antigamente, é crueldade. E as pessoas vão também criar trauma de consciência ficando com ressentimento de quem as educou. Qual que é a saída então? Amor com limite. Amor para a criança saber que limitá-la não quer dizer falta de amor, quer dizer necessidade. Às vezes é preciso que hajam limites. E amor com orientação. Ela precisa saber por que ela está tendo limites. A pior crueldade é criar filhos sem resiliência, porque vão sofrer muito mais tarde. Uma das maiores causas de demissão de pessoas nas empresas não é por incompetência técnica, é por incapacidade, é por deficiência de comportamento, por incapacidade de se adequar à empresa e de conviver com os outros. Características de pessoas resilientes. Autoconhecimento. Aí nós voltamos à questão 909 do Livro dos Espíritos. Como fazer para melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Qual é o meio prático e eficaz para melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Está lá, com essas palavras. Um sábio da antiguidade disse: conhece a ti mesmo. E o autoconhecimento, então, é indispensável para a gente adquirir resiliência. Saber quais são as nossas habilidades e quais são as nossas inabilidades. Quais são as nossas capacidades e incapacidades. Nesse ponto, nós temos aqui que está sendo realizado aqui, o trabalho do Zé Araújo, que é muito importante
nessa área de autoconhecimento, que é o SOS emocional. Em Blumenau eles têm a identidade eterna, que é um estudo, na minha maneira de ver, extremamente valioso, inclusive para melhorar essa nossa área de resiliência. Nós sabemos que aquilo que nós fazemos as coisas, não temos culpa de sermos como somos. Nos libertarmos da culpa, nós sabemos que nascemos com características de personalidade e que existem grupos de características semelhantes. Isso é extremamente útil nesse sentido, valioso. Uma outra característica é a criatividade. Nós buscarmos alternativas diferentes para solucionar os problemas. E para isso nós precisamos colocar o nosso foco nas possibilidades de solução e não nas dificuldades. Tem pessoas que concentram o foco nas dificuldades, aí elas aumentam. Nós precisamos tirar o foco da dificuldade e colocar nas possibilidades. Como que dá para fazer para melhorar isso, para sair disso? Equilíbrio emocional é uma característica da pessoa resiliente. Nesse ponto leva a vantagem quem tem fé. Quem tem fé no Criador, em alguém superior que nos ampara, nos orienta. Independente da religião, independente do caminho espiritual que segue, independente de ser espírita ou não. Mas acreditar que além disso aqui existe uma força, um ser que pode nos amparar, que pode nos ajudar na situação de dificuldade, ajudar a atravessar. Autoestima, importante. Pessoas excepcionais são aquelas que acreditam que merecem ser amadas e ser felizes. Quem não acredita que merece ser amado e ser feliz, já está em dificuldade. 6 características que eu coloquei. Tem mais, se vocês forem pesquisar, tem 15, tem 20, tem 30, não tem condições da gente descrever tudo aqui. Atitude positiva perante a vida, muito importante. As dificuldades na nossa vida, elas podem se apresentar como o desafio de subir uma montanha. Pode ser uma montanha muito íngreme, muito difícil, pode ser uma menos. Não tem como contornar, não tem como passar por baixo, tem que subir. Uma pessoa que tem uma atitude, que não tem uma atitude positiva perante a vida, que tem uma atitude negativa, alguns de vocês devem ter um filminho que tem a Hannah Hard. A Hannah Hard diz, ó dia, ó mês, ó vida, tem que subir essa montanha, vai machucar meus pés, vou me cansar, vou chegar lá em cima um bagaço, não vou conseguir voltar. E lá vai. Um rosário de lamentação e lamúria. Uma pessoa que tem uma atitude positiva perante a vida, ela olha assim e diz, bom, um exercício bom para oxigenar meu sangue, botar meu corpo para funcionar. O ar é muito puro, vou oxigenar meu corpo, é saudável. Deve ter coisas muito bonitas no caminho, flores, pássaros bonitos para observar. A paisagem lá em cima deve ser deslumbrante. Vamos subir essa montanha, né? Então, isso que é atitude positiva e atitude negativa perante a vida. Meu tempo está acabando, mas exemplos de pessoas resilientes. Olha só, eu vou começar. Mestre Jesus. Foi perseguido quando criança. Mais tarde, na pré-adolescência, trabalhou com madeira, prego, martelo. Coisas que mais tarde iriam matá-lo. E ele sabia. Era de se esperar que ele desenvolvesse uma personalidade angustiada, triste. Mas, quando ele abriu a boca para falar, quando começou a pregação, nunca se viu alguém tão alegre e generoso. O que ele dizia era criar poesia no caos.
é uma covardia usar Mestre Jesus como exemplo, porque é a síntese de todas as virtudes, pelo menos para nós. Mas é um exemplo de resiliência. Chico Xavier. Chico Xavier, a mãe dele morreu quando ele tinha 5 anos. Tinha 9 filhos. O pai não tinha condição de criar nenhum, daí ele distribuiu. E o Chico Xavier foi dado para a madrinha dele. E a madrinha dele, chamada Rita de Cássia, era muito perversa. Maltratou ele, submeteu a tortura física, psicológica, moral, de todos os níveis. Dizem até que enfiava garfo na barriga dele, porque achava que ele estava possuído pelo capeta. E o que o Chico Xavier se identificou com essa violência, com essas coisas? Todas as cadeias estão repletas de psicopatas assassinos que se tornaram assim por causa de maus tratos que sofreram, de violência sofrida na infância. E o Chico Xavier se transformou numa pessoa doce, generosa, carinhosa, psicografou 400 livros, contribuindo enormemente para a nossa evolução, para o nosso conhecimento. Devido, provavelmente, ao estado evolutivo que ele veio, né? Não se identificou com essas coisas. Edson Mandela era presidente da África, na África do Sul. Ele lutou contra o apartheid. Tinha uma minoria branca, uma maioria negra, e os negros eram obrigados a viver apartados dos brancos e com preconceito racista extremo, submetidos a preconceito racista extremo. E ele lutava contra esses preconceitos. Foi preso, torturado, durante algum tempo colocado em solitárias que pareciam mais jaulas, gaiolas. Ficou 28 anos preso. E como ele saiu de lá? Saiu de lá lutando contra o apartheid. 4 anos depois se elegeu presidente da África do Sul. Convidou, no jantar de posse, convidou o carcereiro para sentar do lado dele. Os caras disseram, mas por que você vai trazer o teu carcereiro para sentar do teu lado? Não, para ensinar para ele, mostrar para ele que eu não sou aquele número pelo qual ele me chamava, que eu sou um ser humano. Então o que eu tinha para falar para vocês sobre a resiliência era isso. Espero que tenham gostado. É um prazer estar aqui e uma boa noite a todos.